já temos uma história de crises no Brasil. E a primeira pergunta, Norman, inicia com um porquê. Por que, diante da mesma história, algumas organizações não conseguem criar uma nova realidade, capaz de garantir a sua continuidade? E por que, diante do mesmo cenário, organizações e lideranças trazem corajosamente à mesa a difícil equação que encontram nesses tempos e a resolvem de modo a perpetuar com sucesso durante anos no mercado? Olha, eu acho que existem questões extremamente interessantes para serem analisadas no escopo da sua pergunta. A primeira delas é considerar que nós temos que ter a capacidade de enxergar a crise dentro de uma dinâmica muito maior do que ela se apresenta. A crise não é um privilégio da situação brasileira. Lógico que nós vivemos uma crise que há no seu conteúdo, temos sim um aspecto de crise política, econômica, de valores, etc, etc. Porém, há uma necessidade muito grande de que vejamos o processo e essa dinâmica como uma crise global, né? Nós estamos tendo crises e sucessão de crises em uma série de circunstâncias, seja de natureza de guerras que imaginávamos já estarem superadas, de crises de religião, de crises de raça, de segregação. Imaginávamos que, por exemplo, a questão da África, né, representaria com o apartheid já uma crise resolvida. Porém, emerge uma crise de corrupção muito forte na África que mantém os níveis extremamente graves que nós temos de desigualdades sociais. Então, esse ponto eu considero da maior importância. A crise não é um privilégio exclusivo do Brasil. E uma coisa fundamental que temos que considerar, atendendo às colocações que você faz na sua pergunta, é no sentido de que esse dilema, né, das empresas que têm sucesso, que alavancam e definem a sua perenidade com relação às suas características, à sua gestão, e outras que não conseguem vencer os grandes desafios que lhes são apresentados, me parece que existe uma questão de crise de gestão, né? E nessa gestão não existe máquina fazendo gerenciamento, não existe fórmulas mágicas que possam estar definindo o sucesso ou o insucesso de uma organização. Existe gente estimulada, existe gente bem formada, existe gente bem educada, com capacidade de contribuição, com capacidade de formação, com capacidade colaborativa de construção em regime de sinergia. Esta, eu acredito que seja a grande diferença entre os dois cenários que você me apresenta. Onde e como as lideranças podem fazer a diferença nesses tempos de tempestade organizacional? Sempre e em qualquer lugar. Não há tempo para as lideranças serem exercidas. As lideranças, o que passa vamos dizer assim, na principal característica da liderança, o que passa por isso é exatamente em que nível de crise, de situação, de desafio que as organizações se encontram. Porque é uma coisa muito interessante, porque o nível de enfrentamento desses desafios pressupõe níveis de competências diferenciadas. E aí está o ponto-chave na formação de lideranças. E a gente fala de formação em diferentes níveis, mas sempre permeando pelo eixo da educação. Entendemos que a educação é a grande ferramenta de formação de lideranças, capazes de enfrentar, e mais do que isso, definir com visão estratégica, com a capacidade de ouvir o conjunto dos seus stakeholders, né? Hoje é extremamente importante que os líderes ouçam os seus clientes, ouçam os seus concorrentes, ouçam as suas equipes, os seus times
independente daqueles que formam um círculo mais fechado de amizades ou de afinidades. Não, eu tenho que conviver com as diversidades, né? E aí essas lideranças é que terminam fazendo a diferença, né? As lideranças que fazem a empolgação dos times. Isso faz uma diferença brutal. São os times vencedores. É a turma do gol, a turma que vai, faz, não faz sozinho, faz em time, cria relações construtivas e faz isso na prática, faz isso na boa forma de relacionamento inter e intra-organizacional. Isto é o segredo do sucesso, isso é o segredo da vitória, isso é o segredo da superação das grandes conquistas. Isso é que faz com que nós tenhamos empresas que são extremamente vencedoras, dentro de um cenário onde você reconhece as lideranças, e tem empresas que lutam e terminam morrendo na praia, né? Liderança hoje é o fator fundamental. E a questão fundamental, mais fundamental, na formação de lideranças é justamente a chama da educação. E esta chama da educação deve estar presente em todas as organizações. E, aliás, pobre dos países que não enxergarem isso ainda. E o RH? Onde ele pode ser fundamental nesses tempos de dificuldade? Quais atitudes ele não pode abrir mão se deseja realmente servir a organização nessa travessia? Olha, eu acho que das perguntas que você me fez, esta é a mais fácil de responder. Porque o RH tem que estar em todas as posições. Se tem profissional dentro das organizações que tem que ter a capacidade de atuar aonde há gente, eu não tenho dúvida nenhuma que o RH... confesso que eu não gosto muito do chamado RH estratégico, né? Porque para mim é um pleonasmo. Considerar o RH sem ser estratégico é um equívoco, né? E aí eu vejo que essa posição do RH pressupõe o seu grande papel de influenciar, né, as grandes dimensões das organizações. Aí eu estou falando nas dimensões estratégicas, né, no sentido de que as áreas todas sejam permeadas por gestores de recursos humanos. Eu vejo que a importância que a empresa dá à gestão de pessoas é exatamente igual à importância que ela deve dar às demais áreas, seja na questão do design, seja na questão de vendas, seja na questão de gestão financeira, seja aonde for, o RH é um profissional extremamente necessário e importante. Aliás, eu te confesso uma coisa, eu já escrevi sobre isso, né, colocando o RH como um GG. Né? Vamos propor uma troca, né? Vamos não abandonar o RH e vamos falar de GG. GG pode ser entendido como um tamanho de uma camiseta, aí muito tempo se falou, ou o RH é quem tem que estimular os funcionários para vestir a camiseta da empresa, né? E eu continuo enfatizando que o GG é mais importante do que simplesmente vestir a camisa da empresa. E hoje, eu te juro, eu te confesso que eu tenho uma nova concepção que não é mais o GG. É o GGG. E daí você pode estar me perguntando o que é o GGG. Eu te digo que são nada mais, nada menos do que grandes gestores de gente.